A paz do Senhor a todos. Estamos dando início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, que faz parte da nossa lição do terceiro trimestre de 2025, que estamos estudando, que tem como tema central a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Esta é a lição que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2025. Já vamos falar sobre a lição de número 12, a penúltima lição do trimestre, que será ministrada no dia 21 de setembro de 2025. Uma data especial para a Escola Bíblica Dominical. É o Dia Nacional da Escola Dominical. Comemora-se o Dia Nacional da Escola Dominical no dia 21 de setembro de 2025, ou seja, todo dia 21 de setembro. E a lição que nós iremos falar, iremos estudar, iremos mencionar nesse vídeo, ele tem como tema o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Esse é o tema. E o que é um caráter? O que significa esta palavra caráter? Aqui é o caráter missionário, mas o que é o caráter? O caráter é a caracterização do próprio sujeito, a índole, o temperamento, a personalidade, ou um conjunto de qualidades boas ou más que distingue uma pessoa, um povo. Esse é um caráter, isso é o caráter. É a minha índole, é o meu comportamento, é o meu temperamento. Isso é o caráter. E aqui vai falar sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Qual era o caráter missionário da Igreja de Jerusalém? Será que era um caráter bom ou um caráter mau? Vamos estudar nesta lição sobre o caráter missionário. O texto áureo, ele se encontra em Atos capítulo 11, verso de número 20. Havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então esse texto áureo está dizendo que havia entre eles, ou seja, entre aquele povo da dispersão, cada um foi para um lado. Porém, o início da dispersão, esses povos eles saíram para as redondezas de Jerusalém. Não saíram de Israel, não saíram do país, não saíram da sua localidade ali. Então eles foram e evangelizaram algumas regiões ali, porque a própria palavra diz que onde eles iam anunciando, ou seja, a sua saída através da dispersão, através da perseguição, não foi uma saída a qual eles saíram derrotados, mas saíram vencedores, porque o propósito de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, continuou. Aleluia. Após a dispersão, porque onde eles passavam, ali eles anunciavam. Mas esta lição ela já vai falar sobre uma passagem deste grupo de pessoas que já não estavam nas redondezas de Israel. Um grupo de pessoas que já tinham ultrapassado os limites, fronteiras. E com eles iam anunciando a palavra de Deus. Mas a leitura que nós vamos fazer, a leitura bíblica, diz que por onde eles passavam, onde eles estavam, eles anunciavam o Evangelho
ao povo judeu, que estavam naquela localidade estranha. Eles anunciavam somente aos povos judeus. Mas aqui também na leitura do texto áureo diz que havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia, onde eles estavam, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então aí começa um evangelismo missionário transcultural, que ultrapassa limite, ultrapassa fronteira, ultrapassa cultura, ultrapassa línguas, ultrapassa crenças. Aleluia. E nós vamos ver que muitos dos que ouviram se renderam ao Senhor. A verdade prática diz: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Faz parte da igreja a evangelização de povos não alcançados. Atos 1:8, Jesus, depois da descida do Espírito Santo, ele capacitou ali aquele povo, os apóstolos, e enviou eles a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas. Mas ele deu uma ordem ali. Ele disse que ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Aleluia. Mas o povo ficou ali reunido em Jerusalém, até que houve uma perseguição dos apóstolos. Nessa perseguição dos apóstolos, prenderam Estevão. Aleluia. E apedrejaram Estevão até a morte, porém ele não renunciou àquilo que já estava dentro do seu coração, a sua fé. Ele não abandonou, mas ele continuou firme. Ele tinha propósito, sim. Ele estava sofrendo dores pela pedrada, sim. Mas ele já enxergava o céu aberto, Jesus em pé aguardando a sua chegada. Aleluia. Isso fortaleceu para que ele pudesse suportar todas aquelas pedradas até a morte, porque ele sabia que tinha um lugar no céu garantido para ele. E após a morte de Estevão, aleluia, a palavra diz que Saulo levanta uma perseguição muito pesada contra a igreja, contra o povo de Jerusalém. Esta perseguição já não era mais como a perseguição inicial aos apóstolos, mas foi uma perseguição a todos, ou seja, a igreja em geral. Aleluia. E através dessa perseguição houve a dispersão. Cada um foi para uma localidade, para um lugar, e por onde iam anunciando a palavra de Deus. E este povo já tinha ultrapassado fronteiras, já estava em Antioquia, mas lá eles anunciavam a palavra de Deus. E Deus preparou pessoas ali que pudessem também anunciar aos gregos, aquele povo que tinha uma cultura diferente da cultura judia. E assim o evangelho foi crescendo, crescendo e crescendo, até chegar a nós. Então, faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Esses povos não alcançados iniciou com a dispersão, porque, na verdade, os judeus, eles achavam que o privilégio da salvação, o plano de salvação, era apenas para eles. Os gentios não tinham direito, mas enganaram-se, porque a salvação é para todos, sem exceção. Todo aquele que crê e for batizado, se arrepender dos seus pecados,
esse garantirá a salvação. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso de número 30, que diz a palavra de Deus, verso 19: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, somente aos judeus. Então, eles ultrapassaram fronteiras, porém, anunciavam apenas aos judeus. Só que havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então aí começa a evangelização transcultural, ultrapassou fronteiras. Mas nós já vemos aqui uma diferença. Esse povo não anunciava o Messias, porque o Messias era algo dos judeus, era a crença dos judeus, era a cultura dos judeus, fazia parte dos judeus. O povo gentil, os outros povos não tinham essa convicção daquilo que estava escrito no Velho Testamento, que falava sobre o Messias. Então eles anunciavam o Senhor Jesus. Era diferente, porém era a mesma coisa. Mas a forma de anunciar, por causa da cultura, por causa dos conhecimentos, isso é estratégia. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegando a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A perseguição houve, porém os apóstolos, eles não saíram. Depois eles enviaram Pedro, enviaram João. Alguns foram enviados, mas os apóstolos, a maioria ficaram em Jerusalém. A igreja que nasceu em Jerusalém, ela não se deteriorou. Então chegou a fama dessas coisas ouvidas da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé a Antioquia. Então veio ao conhecimento dos apóstolos que Antioquia tinha sido alcançada pelo Evangelho. E aqui nós vemos já também algo muito interessante. Antioquia foi alcançada pelo Evangelho, mas não foi pastor, não foi presbítero, não foi apóstolo que foi lá. Foi os discípulos dispersos, que foram por onde iam passando e anunciando. O que nós aprendemos com isso? O ID é para todos. O ID não é para pastor, o ID não era para evangelista, para presbítero, para diácono, para líder departamental. O ID é para todos. Então ouviram que Antioquia havia recebido a palavra de Deus. Aí vem o suporte que a igreja dá. Então enviaram Barnabé até Antioquia, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, aleluia, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olhe que não foi enviado uma pessoa qualquer também. A obra de Deus, precisa ser feita por pessoas capacitadas. O ID é para todos.
depois que nós anunciamos a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho, depois que um grupo de pessoas se rende, aleluia, nós iremos precisar de alguém que cuide, alguém que ensine, alguém que exorte. Um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus, através do Espírito Santo. Aleluia. Então os discípulos iam plantando a semente do Evangelho, por onde eles iam passando. Aleluia. Os apóstolos vinham regando, ou seja, cuidando. A semente foi lançada. Se ela encontrou terreno bom, ela vai nascer, vai germinar, vai dar frutos. Porém, precisa de alguém para cuidar. Os apóstolos vieram, aleluia, para cuidar. Barnabé foi enviado para cuidar daquele povo, para exortar, para ensinar. Mas o crescimento, a igreja ia crescendo, ia crescendo. Esse crescimento não é obra humana, não é obra do homem, aleluia, mas é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. E partiu Barnabé para Tarso à busca de Saulo, e achando-o conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão, ou seja, pequenos Cristo. Aleluia. Naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, e havendo-se um deles por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, que era o imperador. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E que eles com feito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então, tiveram conhecimento que haveria uma grande fome, uma grande catástrofe. Aleluia. E muitos iriam passar necessidade, faz parte do caráter missionário. O caráter missionário é isso. Faz parte do caráter do ser humano ele se compadecer com alguém, ele sentir a necessidade de alguém. Não é apenas eu ir lá e evangelizar um povo, não é apenas eu ir lá e levar uma mensagem da palavra de Deus a um povo. Aleluia. Se esse povo estiver faminto de fome, aleluia, para o seu corpo físico, aleluia, aí entra o caráter missionário. Eu não posso estar bem sabendo que meu irmão está passando necessidade. Aleluia. Aí é hora de nós nos unirmos para suprir a necessidade. No início da igreja, em Jerusalém, era dessa forma. Vendiam-se propriedade e levavam-se aos pés dos apóstolos aquela quantia, para que fosse dividido com todos e ninguém tivesse necessidade. Por que agora nós temos que deixar alguém passar necessidade? Isso faz parte do caráter missionário. A introdução da nossa lição, ela vai dizer assim: como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez os cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios para fora da fronteira de Israel.
Então nós vemos que o Evangelho ele chegou do outro lado da fronteira de Israel, ou seja, chegou a outros países, a outras culturas, a outras formas de vida, diferente daquela que os judeus tinham, diferente da deles. Aleluia. Aí é missão transcultural. Aleluia. Nós devemos anunciar o Evangelho, nós devemos anunciar a palavra de Deus, porém, a cultura de um povo, desde que ela não negrida a imagem da palavra de Deus, a imagem de Deus naquilo que nós estamos fazendo, nós temos que apenas anunciar a palavra de Deus, aceitar a forma com que eles adoram a Deus, mas não saindo, aleluia, daquilo que é para ser feito. Se nós olharmos uma cultura africana, o povo adora a Deus cantando, dançando, com uns instrumentos fazendo uns batuques, diferente do nosso. Porém é cultura deles, e a forma deles adorar. Aleluia. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nessa lição estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo cristão refugiado, vítima das perseguições que sobrevieram a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigo, possuíam uma forte consciência missionária. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Esse povo, mesmo sendo leigo, aleluia, era um povo que estava sendo evangelizado ali também. Eles não eram apóstolos, eram discípulos, eles eram aprendizes, ainda eram leigos, mas o pouco que eles sabiam, eles anunciavam. Aleluia. Eles transmitiam, eles sabiam da necessidade missionária. Aleluia. Aleluia. Que é levar as boas novas a outras pessoas. Aleluia. Por mais que você possa pensar que você não sabe pregar, que você tem dificuldade para falar, mas você sabe dizer aquilo que Deus já fez na tua vida. Você pode testemunhar isso. E um testemunho seu pode salvar uma alma, pode tirar uma alma, resgatar uma alma da mão do inimigo. Aleluia. Através de um testemunho, através de uma palavra, mesmo com dificuldade para uma pregação, mas você tem uma palavra de Deus para alguém. Porque não é você que fala, é o Espírito Santo que te usa. É Ele que coloca a palavra na nossa boca. Aleluia. Jeremias diz assim: eu não sei falar, eu sou como uma criança. Aí Deus diz para ele: não diga eu sou uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Sou eu que coloco palavra na sua boca. Deus dizendo. Aleluia. Então esse pessoal aqui, esse povo, era leigo, possuía uma forte consciência missionária. E quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é o bom exemplo de fé cristã, que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. Então eles sabiam da necessidade de anunciar o Evangelho. Eles sabiam da necessidade de anunciar o Evangelho. Porém, ali não tinha nenhum apóstolo para anunciar o Evangelho. Mas tinha eles. Aleluia. Diferente da situação de Cornélio, quando Cornélio orava e dava suas ofertas para suprir necessidade de outros, Deus
se agradou dele, ouviu as orações, teve conhecimento da sua obra de caridade, e o anjo veio dizer isso pessoalmente a ele, em visão. Só que o anjo não pregou para ele, porque não é função do anjo pregar. Mas o anjo diz a ele: manda alguém dos seus até Jope trazer Pedro. Pedro vai dizer para você tudo o que você precisa fazer. Pedro, homem. Pedro veio e instruiu Cornélio, e eles receberam o Espírito Santo ali. Aleluia. Então Deus está dizendo para mim e para você: não precisa curso de teologia. Se puder fazer, é bom. Não precisa ser pregador, se for, melhor ainda. Aleluia. Mas precisa ter o Espírito Santo dentro de nós, porque é Ele que nos impulsiona a ir, é Ele que nos dá a palavra para falar, é Ele que nos faz testemunhar as maravilhas que Ele já fez em nossa vida. Aleluia. E dessa forma, pessoas vão se rendendo aos pés de Cristo. O tópico de número 1, ele vai dizer sobre uma igreja com consciência missionária. Uma igreja com consciência missionária. E o que é consciência? O que é consciência? Consciência é ter a capacidade de perceber a realidade, os próprios pensamentos, as emoções, e de se reconhecer como ser, como um ser que existe, age no mundo. Então, consciência é ter a capacidade de perceber a realidade. Então, você, como uma igreja missionária, uma igreja consciente, é aquela que enxerga a necessidade. Mas também não basta só enxergar. Ela, além de enxergar, ela age. Age. Aleluia. Isso é ser consciente. É reconhecer e agir. Então a igreja missionária, ela reconhece a necessidade e age em prol daquela necessidade. Então, o subtópico de número 1 diz: o evangelho para além das fronteiras de Israel. Aleluia. Depois que o evangelho chegou aos gentios, depois que o Espírito Santo tomou Cornélio na tua casa, os judeus puderam ver que essa graça que eles tinham, o Espírito que eles tinham, não era deles, mas era do mundo todo, de todos. A partir daí que fronteiras foram rompidas para que o evangelho fosse anunciado. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, que está em Atos 11, 19. Observamos que essa passagem bíblica faz paralelo a Atos 8, 1 e 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Como eu já falei na introdução, que Jesus disse para eles: ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, aleluia, Samaria, Judeia e nos confins da terra. Ou seja, ultrapassariam os limites deles, ultrapassariam os muros de Jerusalém, sairiam fora, aleluia, para enviar as boas novas. Onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho a Samaria. Então Filipe levou o evangelho a Samaria. A igreja de Jerusalém soube que Samaria estava sendo evangelizada e enviaram Pedro e João como suporte. O evangelho à cidade de Samaria. Da mesma forma, esses crentes que também faziam parte desse grupo
de cristão perseguido levar o evangelho para além da fronteira de Israel. Então, como Felipe fez, saindo de Jerusalém, indo até Samaria, aleluia, e por onde ele passava, ele anunciava o evangelho, aleluia. E a palavra diz que milagres aconteciam, demônios eram expulsos de pessoas, os povos podiam presenciar a presença de Deus através dos milagres e prodígios. Então, como Filipe fez em Samaria, este grupo agora ultrapassa a fronteira, chega até Antioquia, aleluia, e anuncia a palavra de Deus. Então, o evangelho além da fronteira. Então, quando o evangelho ele ultrapassa a fronteira, aleluia, ele vai se dar de cara, vai encontrar culturas diferentes, ou seja, modo de vidas diferentes, modo de vida diferente. Ele vai encontrar uma religião diferente da dele, crença diferente, um povo que crê na natureza, no sol, na lua, um povo que crê em imagens, aleluia, um povo que crê em animais. Quando ultrapassamos a fronteira, aleluia, transcultural, nós vamos dar de cara com essas situações. E também vamos encontrar costumes diferentes, como eu já falei, formas de adoração. Formas de adoração. Então nós levantamos a mão, adoramos, aleluia. Outros povos gritam, outros povos dançam, outros povos têm uma vestimenta diferente da nossa, aleluia. Isso é transcultural, ultrapassar culturas diferentes, aleluia. Então, quando o evangelho vai para além da fronteira de Israel, eles vão encontrar essas coisas. Uma cultura diferente, uma religião diferente e costumes diferentes. Aleluia. Atos 11, 19, né, que está nesse primeiro subtópico. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém, senão somente aos judeus. Mas a dispersão levou os crentes aos outros povos. Aos outros povos. E no meio desses que só evangelizavam os judeus, tinha alguém diferente ali que evangelizou os gregos. Aquelas pessoas de outras nacionalidades ali. Aleluia. E muitos se renderam à palavra de Deus. Muitos se renderam ao evangelho, às boas novas ali pregadas. O subtópico de número 2 diz que cristãos dispersados, mas consciente de sua missão. Aleluia. Missão. O que é missão? Cristão dispersado, mas consciente de sua missão. E o que é missão? O que Jesus dizia com missão? O que é missão? Missão é tornar Jesus conhecido e amado. Isso faz parte da missão. Anunciar Jesus aos povos. Missão é fazer discípulos através da palavra. Missão é demonstrar o amor de Deus. Dizer que Deus não faz acepção de pessoa para salvar. Seja negro, seja branco, seja rico, seja pobre, seja judeu, seja gentil. Deus não faz acepção. E missão é testemunhar as ações de justiça social. É você mostrar que você se compadece do próximo. É você agir. Isso é missão.
Aleluia. E os cristãos dispersados, aqueles que sofreram as perseguições, eles eram conscientes de sua missão, da sua missão. Então eles tinham que tornar Jesus conhecido, eles tinham que fazer discípulos por onde eles passavam, que anunciar a palavra. Eles demonstravam o amor de Deus para com eles e para com o próximo. E eles testemunhavam através da justiça social. Aleluia. Isso é fazer missão. Isso é missão. Isso tem que estar no nosso coração. Aleluia. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, olha como diz a palavra, feroz, então não era uma dispersão qualquer, não foi uma perseguição qualquer, mas uma perseguição feroz. Não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus, que está em Atos 11, 19 e 20. O 19 eu li. Assim que eles deram testemunho de Estevão na Cilícia, Chipre e Antioquia, o que vemos são cristãos conscientes da sua missão de testemunhar a sua fé onde quer que estivessem. Então eles testemunharam o que aconteceu com Estevão, e isso não levou eles a parar, mas continuaram mostrando aonde eles passavam, aleluia, que vale a pena. Por mais que a morte se depare com a nossa vida, porém, a certeza da salvação, ela está viva dentro do nosso coração. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Mateus 28, 19, Atos 1 e 8. Somente cristão participante de uma igreja consciente de sua tarefa missionária age dessa forma. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária age dessa forma. Então, mesmo eles sabendo que houve uma morte por causa de uma fé, mas eles sabiam da consciência que essa igreja missionária tinha, que era de anunciar o Evangelho, de fazer Jesus conhecido, de fazer discípulos, de mostrar o amor de Deus, aleluia. Eles não desistiram, eles continuaram, aleluia. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Aleluia. Então, uma igreja consciente da sua tarefa, ela transmite para seus discípulos, né? Aleluia. O dever da missão. O dever da missão. Anuncia o Senhor Jesus em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Aleluia. Olha o que diz Timóteo, 2 Timóteo 4 e 2. Pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Ou seja, a qualquer tempo pregue a palavra. Corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Eles haviam sido comissionados para isso. No Pentecostes receberam o Espírito Santo e foram revestidos de poder e capacitados para a sua missão. Então, a missão do crente, a missão do cristão de anunciar a palavra de Deus é em tempo e fora de tempo. É nos dias bons e nos dias maus. Aleluia. Em todo o tempo, porque nós já fomos capacitados para isso. Nós fomos comissionados para isso. Foi entregue na nossa mão essa responsabilidade, aleluia, de anunciar o Evangelho. Isso a todo momento, todos os dias, aleluia. De segunda a segunda, de janeiro a dezembro, aleluia. Não tem dia
específico para você anunciar a palavra todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias há alguém necessitado. Então pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Olha o que diz Mateus 28, 19 e 20, a comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Aleluia. Por que temer? Por que temer? Pregue em tempo e fora de tempo. Porque Jesus está afirmando aqui que Ele estará contigo e conosco todos os dias. Aleluia. Todos os dias. E se Jesus está conosco todos os dias, nunca haverá dia ruim. Todos os dias serão bons. Todos os dias teremos motivo para anunciar a palavra de Deus. Todos os dias. Aleluia. Então esse foi o subtópico de número 2, cristão dispersado, mas consciente da sua missão. Então eles estavam foragidos, entre aspas, saíram do seu reduto, do seu lugar, mas não deixaram de anunciar a palavra. Não se deram por vencido. Aleluia. Foram expulsos dali por causa da palavra, por causa da sua fé. Mas não deixaram a sua fé e nem deixaram de anunciar a palavra de Deus. Onde eles passavam, eles anunciavam e iam fazendo discípulos. E os apóstolos iam enviando pessoas para ir cuidando. Aleluia. O ID é para nós anunciar o Evangelho. Para cuidar, Deus levanta outras pessoas. Aleluia. Não se preocupe em cuidar, porque Deus levanta pessoas para cuidar. Mas se preocupe em anunciar. Em anunciar. Aleluia. O tópico de número 3 diz assim: cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. O que é uma pessoa leiga? Quando nós falamos em leigos, o que nós estamos se referindo? Leigo é alguém sem conhecimento especializado ou profundo conhecimento em uma área específica. Esses são leigos. Alguém sem conhecimento especializado ou profundo conhecimento em uma área específica. Esse povo era leigo, porque eles estavam sendo discipulados, como eu já disse. Estavam sendo ensinados, porém foram dispersos. Aleluia. Foram dispersos. Mas olha o que diz o título do subtópico 3. Né? Cristãos leigos, mais capacitados pelo Espírito. Aleluia. Quem capacita o homem não é o curso de teologia. Quem capacita o homem não é um anel de formatura. Aleluia. Quem capacita o homem é o Espírito Santo. Aleluia. Isso serve para mim e para você, que muitas das vezes possamos até, ou seja, podemos até pensar: não tenho capacidade, isso não é para mim, não levo jeito para isso. Volto a dizer o que Deus disse para Jeremias: não diga sou uma criança, ou seja, não diga sou um leigo, não diga não sei fazer nada. E de fato somos leigos e não sabemos nada. Porque se soubéssemos, não precisaria ninguém nos capacitar, porque já saberíamos. Mas se é o Espírito que capacita, é porque nós não sabemos nada. Aleluia. Porque conhecimento se adquire através dessa lição, através da Bíblia,
nós adquirimos conhecimento. Isso é coisa para o homem. A busca do homem. Querer saber. Conhecimento. Sabedoria é dom de Deus. Sabedoria é dom de Deus. E quem dá sabedoria é Deus. Aleluia. Você pode ser cheio de conhecimento, mas se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, você não tem sabedoria. Então esses homens aqui eram leigos, mas capacitados pelo Espírito. Então, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita, e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano, que está em Atos 11 e 20. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, olha o que diz aqui, foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia. Aleluia. Isso serve de incentivo para nós. Friso, mais uma vez, Antioquia era uma cidade cosmopolita, uma das cidades grandes da Síria. Aleluia. E foi alcançada ali por pessoas comuns. Aleluia. O título diz aqui cristãos leigos. Aleluia. Que Deus possa estar falando no seu coração sobre esta frase. Cristãos leigos, homens comuns, fundadores da igreja de Antioquia. Aleluia. Deus não precisa de doutores para fazer a tua obra. Não que não seja necessário, mas eu digo que Ele não precisa, porque Ele pode usar qualquer pessoa, desde que esta pessoa esteja aberta a aprender, aberta a fazer a obra. Deus faz do leigo um doutor. Deus faz de um fraco um forte. Deus faz de um pobre um rico. Aleluia. Porque Deus anda na contramão do ser humano. Deus anda na contramão do homem. Eu acho que eu preciso ter um doutorado para fazer tal coisa. Deus vai ali, levanta um leigo e usa ele de uma forma que ficamos abismados. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, né? Alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade, uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano, que está em Atos 11, 20. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento, Atos 13, 1 a 4. Eram cristãos anônimos e leigos, não eram conhecidos. Aleluia. Não tinham seus nomes estampados em vários lugares. Aleluia. Cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos, presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos. Por que eles foram bem-sucedidos? Aleluia. Aqui termina assim. Foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários, os profetas excepcionais. Somente sobre eles também estava a mão do Senhor. Então, eles tinham
algo de diferente. Os apóstolos eram extraordinários, profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Porque se não tivesse, é como eu disse, nós cheios de conhecimento, mas sem sabedoria. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá sabedoria. Mas o homem busca conhecimento. Então o conhecimento é de homem, a sabedoria é de Deus. Então a igreja nasce em Jerusalém. Os apóstolos que vieram com Jesus ganharam pessoas que eles discipularam. Aleluia. E não viveram com Jesus. Então essas pessoas não viveram com Jesus. Mas os testemunhos que os apóstolos deram, que esses discípulos deram, mudaram muito a vida. Já o crescimento por outros povos se deu por pessoas comuns, sem consagração, mas dirigido pela palavra de Deus, pelas mãos de Deus. Como eu disse, pessoas comuns sem consagração. Agora eu não vou fazer porque eu não sou diácono. Eu não vou fazer porque eu não sou presbítero. Eu não vou fazer porque isso é responsabilidade do pastor. Aleluia. Como eu disse, o ID é para todos nós. O ID é para todos nós. Aleluia. Tópico de número 2. Tópico de número 2. Vai dizer sobre uma igreja com visão transcultural. Nós já falamos bastante sobre transcultural, né? Então, o que é transcultural? Quando nós falamos esta palavra transcultural, o que ela soa nos nossos ouvidos? Transcultural traz a ideia de isso a igreja, né, com visão transcultural, traz a ideia de um missionário que transpõe barreiras culturais de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus segundo o Espírito Santo. Então, uma igreja com visão transcultural, ela não vai a outra localidade, a outro país, a outro continente para mudar costumes de ninguém. Ela vai para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a Jesus Cristo. Essa é a função de uma igreja com visão transcultural. Aleluia. Como eu já disse, algumas adoram dançando, algumas com as vestimentas diferentes, porém, nós sabemos que tem culturas que faz parte dela a poligamia. Faz parte dela a adoração a outros deuses. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí a igreja, ela entra para mostrar o que é certo e o que é errado perante Deus. Aquilo que agrada e o que desagrada a Deus, através da palavra. Não através do que eu acho, através do que eu gosto, através da minha opinião, não. Não se prega opinião, não se prega gosto. Aleluia. Você não pode fazer isso porque eu, como seu líder, não gosto que faça isso. Não, não existe isso. Você não pode fazer isso porque nesta palavra diz que isso é pecado. Nesta palavra diz que isso desagrada a Deus. Não porque eu goste ou não goste, mas é porque a palavra diz. Aleluia. Então a igreja com visão transcultural, ela não vai para mudar cultura. Ela vai para pregar o evangelho, para transformar vidas. Agora, se essa transformação de vida atingir uma transformação cultural, aí já é outra coisa. Mas nós não vamos, aleluia, com a intenção de mudar a cultura daquele povo.
Se você vai, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, na Grécia, aquele povo usa uma roupa igual uma saia. Uma vestimenta diferente das nossas, dos ocidentais, dos americanos, que somos nós da América. É diferente. Você não vai mudar o costume dele, mas você vai pregar Jesus a ele. Aleluia. Você vai num lugar que usam barbas. Você vai pregar contra a barba? Não. Tem que pregar Jesus, tem que apresentar Jesus. Aleluia. Uma igreja com visão transcultural. Subtópico de número 1, a cultura grega helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia. Falaram aos gregos. Atos 1 e 20, que nós já lemos. Essa expressão falaram aos gregos é muito importante. De acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Aleluia. Então, esse momento foi o primeiro momento de contato desse povo com uma cultura diferente da deles. Um povo diferente dos judeus. Diferente na cultura, diferente na fala, diferente na crença. Aleluia. Mas que tinha uma alma. E essa alma também é digna de salvação. De acordo com os estudiosos, explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego levando evangelho para pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Então Marcos 16 e 15 começou a se cumprir ali. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então esse povo se deparou com essas diferenças, com um povo diferente, um povo que se vestia diferente, falava diferente, um povo que tinha uma crença diferente, o oposto deles. Aleluia. Mas eles tinham uma alma, e essa alma precisava de salvação. Então eles anunciaram o Evangelho. Anunciaram o Evangelho. Então, Atos 1, 20 e 21, e havia entre eles alguns homens cíprios, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então Deus tem a sua forma de agir. Deus, ele precisa que alguém tome uma iniciativa. Aleluia. Porque o suporte ele garante. Aleluia. Pode ter barreiras de língua, barreiras de culturas. Aleluia. Mas Deus levanta povos. Aleluia. Quando se faz uma missão em outros países, primeiro procura levantar um povo daquela localidade para conhecer a sua cultura, se inteirar de tudo que se passa no meio daquele povo. Aleluia. Para que depois o evangelho vai sendo introduzido
vai se pregando a palavra de Deus, vai mostrando o amor de Deus, vai mostrando fazendo Jesus conhecido, discipulando pessoas, mostrando o amor de Jesus. É desta forma que se vai entrando na vida daquelas pessoas. Aleluia. Até o ponto deles se darem conta que tudo aquilo que eles estavam fazendo era errado. Tudo aquilo que eles estavam fazendo, que fazia parte da sua cultura, era algo que desagradava a Deus. E você começa a moldar, é como um vaso de barro, como um barro na roda do oleiro, sem forma. Gênesis 1, né? Vai dizer sobre isso, que a terra era sem forma e vazia. Assim éramos nós. Aleluia. Antes de termos esse contato com o Evangelho, antes de recebermos o Espírito Santo, éramos sem formas e vazia. Porém, fomos colocados na roda do oleiro. Aleluia. E o oleiro é o próprio Espírito Santo. Ele foi nos moldando, tirando uma imperfeição aqui, outra ali. Aleluia. Até nos tornarmos um vaso que pudesse ser enchido. Aleluia. É desta forma. E Deus levanta pessoas, como levantou esses homens. Aleluia. Que anunciaram a palavra em Antioquia aos gregos. Aleluia. E o verso de número 21 diz que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então basta nós tomarmos uma iniciativa. Basta nós tomar uma iniciativa. Então Deus, ele conta comigo e conta com você. Aleluia. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus além da fronteira, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. E Romanos capítulo 10, do verso 12 ao 17, vou ler meio rápido, que diz assim: portanto não há diferenças entre judeus e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todos. Como, pois, invocarão em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olhe que responsabilidade da igreja missionária. Como que alguém pode crer se ninguém pregou para ele? Como que alguém pode ouvir se ninguém pregou para ele? Como que alguém pode ter mudança se ele não teve contato com a palavra de Deus, que está na responsabilidade minha e tua? E como pregarão se não forem ouvidos? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegre novas e boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer que alguém tenha fé? Fale da palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui diz, aqui nesse verso, a qual eu li, no verso 14 de Romanos 10, né? Romanos 10, no verso 14, que a responsabilidade de alguém ouvir está na minha pregação e na sua pregação. Como eles vão ouvir se você não prega? Se você não anuncia? Você tem muitas pessoas para anunciar na sua família, no seu convívio familiar, no seu convívio conjugal, no seu lado das amizades, no trabalho. Onde quer que nós andamos, tem pessoas que nós possamos falar do amor de Deus. Então, está na nossa mão a responsabilidade de mudar o rumo das pessoas. Muitos estão apegados à cultura. Aleluia. Mas você tem o poder através do Espírito Santo para que essa cultura
que desagrade a Deus, ela seja mudada. Olha o que eu disse, a cultura que desagrada a Deus. Você não vai querer mudar algo que não tem nada a ver com o Evangelho. Sim, mas aquilo que desagrada a Deus, aquilo é motivo de alguém mudar. De alguém mudar. Aleluia. O subtópico de número 2 diz: contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus, Atos 11, 20. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para as pessoas que não eram judias, não faziam parte do povo judeu. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido. Isso fazia parte da cultura dos judeus, o ensinamento deles. Então eles não podiam, não era viável eles passar esse ensinamento. Porque isso não faria sentido para aquele público, diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias. Atos 2:36 vai falar também. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como circuncisão, que Estevão citou em seu discurso em Atos 7:51. Por isso, não fazia parte da cultura do gentio. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, está dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e voltar-se para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi espalhando e alcançando diferentes culturas. Então, eles contextualizavam a mensagem, ou seja, eles direcionavam a mensagem à situação que eles estavam vivendo. Então, o povo judeu, eles sabiam que eles estavam esperando o Messias. Mas isso não era crença do povo gentil. Então foi anunciado a ele esse mesmo Messias, que é Jesus, que significa Jesus, o enviado de Deus. Eles anunciavam como o Senhor soberano, ou seja, a Ele adorarás, somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto, somente a Ele. Então, com a missão transcultural, os cristãos judeus se depararam com uma cultura diferente das que eles viviam, porém eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. Eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus, sem interferir na cultura local, a não ser que a mesma fosse contrária às regras de fé. Exemplo, como eu já disse, poligamia, adoração aos outros deuses. Isso era mostrado à luz da palavra, que não seria correto estar fazendo aquilo. Aleluia. Os costumes dos judeus também eram diferentes dos gentios, mas o Deus que operava na vida dos judeus era o mesmo que poderia operar na vida dos gentios. Aleluia. Pode mudar a cultura, pode mudar costumes, pode haver diferença de povos, mas Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. Aquele que levantou um povo judeu, também levantou um povo gentil. O mesmo Deus. O mesmo Pentecoste que houve em Jerusalém, a manifestação, a descida do Espírito Santo, também houve na casa de um gentil Cornélio, o mesmo, e eles puderam ver. Aleluia. E a evidência do Espírito Santo vir
tomar eles foi falar em línguas no Pentecoste. Na casa do gentil Cornélio, mesma coisa. Então o Deus, ele é único. Ele é único. O tópico de número 3, que é o último tópico, para nós encerrarmos a lição de número 12, ele vai falar de uma igreja que forma discípulos. Uma igreja que forma discípulos. O que é discípulos? O que são discípulos? É um seguidor, um aprendiz ou um aluno de um mestre, um líder que imita a vida nos ensinamentos. Ou seja, que mostra a vida nos ensinamentos. O discípulo, ele é um aluno. O discípulo, ele é um aprendiz. Aleluia. Que foi enviado para aprender com o mestre. Com o mestre. Aleluia. Só que nós devemos parar aqui. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: Timóteo, aquilo que de mim aprendeste. Olha a responsabilidade que o apóstolo Paulo estava transmitindo a Timóteo. O que de mim aprendeste, transmite a homens idôneos. Aleluia. A homens idôneos. Porque o discípulo de hoje será o mestre de amanhã. E um discípulo mal discipulado será um mestre que vai ser um mau mestre, que vai discipular errado. Aleluia. Então a formação dos discípulos é muito importante. Temos que ter pessoas capacitadas e cheias do Espírito Santo para que ensine a outros. Mateus 4, 19 e 20 diz assim: E disse Jesus: Vinde após mim, e farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Aleluia. Então nós vemos que essa chamada de Jesus foi para fazer discípulos. Foi para discipular. Vinde, farei de vós pescadores de homens. Farei de vós, ou seja, discipularei vós, te ensinarei. Aleluia. O vinde, aqui, é a chamada. Jesus chamando. Vinde. Aleluia. Vinde a mim. Mas além de vir, eles aceitaram. A aceitação está no final do verso. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Então, se eles seguiram a Jesus, é porque eles aceitaram. Aleluia. E se eles aceitaram a chamada, é porque eles depositaram a total confiança naquele mestre. E sabiam que daquele mestre sairia ensinamentos que fariam deles pescadores de homens. Aleluia. Ganhadores de alma para o reino de Deus. Jesus ia preparar eles. Aleluia. Ia capacitar eles, dar entendimento, dar sabedoria, para fazer deles ganhadores de alma. Então, o subtópico de número 1 do tópico 3, a base do discipulado. Ao ser informado de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. E chegando ali, Barnabé viu uma igreja cheia da graça de Deus, que está em Atos 11 e 23. Como um homem de bem cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução. Ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi
em busca de Saulo para que auxiliasse nessa missão. E assim, foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Atos 11 e 26, que nós lemos na leitura bíblica. Esse episódio mostra que não basta ganhar almas. Nós vemos que existem igrejas que são ganhadoras de alma, mas precisamos discipular. Não basta ganhar alma, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce na graça e no conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Então nós sabemos que o discipulado, ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, ganhar almas, sim, precisamos. Mas as almas que estão sendo ganhas, elas precisam ser ensinadas. Precisam ser ensinadas. A igreja tem como prioridade o reino do céu. A prioridade da igreja é ganhar o reino de Deus. Mas para isso nós precisamos aprender, né? E para isso ela ultrapassa seus limites, saindo da zona de conforto e alcançando os necessitados da salvação. Ganhar e cuidar. Isso é muito importante. É o que foi dito aqui, não basta apenas ganhar almas. Tem que evangelizar, tem que discipular. Então cuidar e ganhar. 1 Pedro 5, 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O que é apacentar? É cuidar e alimentar. Quem é o rebanho? É o povo de Deus que está sob a nossa responsabilidade. Ou seja, nós já temos um grupo sob a nossa responsabilidade. Ganhamos mais 2 ou 3, aquilo entra no grupo. Precisa de cuidado. Aleluia. Precisa de zelo. Aleluia. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aleluia. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus. Esse povo não é seu, não é meu, não é nosso, é de Deus. Então nós temos que discipular ele, não como se nós tivéssemos domínio sobre este povo. Vocês estão sobre a minha liderança aqui, eu domino você. Não. Esse povo não é meu, nem é nosso. O povo é de Deus. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. Então o líder, quem está na frente, ele tem que ser o exemplo. Tem que ser o exemplo. O rebanho, ele segue o seu líder, o seu pastor. Aonde ele vai, o rebanho vai. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, se elas seguem, é porque além delas ouvirem a voz de Jesus, a voz do pastor, ela não só ouviu, mas reconheceu a voz. Porque a gente ouve muitas vozes, mas será que reconhecemos todas? Aleluia. E Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele e segue. Se segue é porque reconhece a voz do pastor. Então não como tendo domínio, mas servindo de exemplo. Não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. É preciso ensiná-las. Você ganha, você tem que discipular, você tem que ensinar. Sem o ensino, a igreja não cresce na graça e conhecimento.
O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Aleluia. Barnabé é enviado a Antioquia para ensinar o povo recém-convertido. A igreja crescia muito. Aí ele vai até Tarso e traz com ele Saulo. Aleluia. E Deus colocou o Barnabé na vida de Saulo. Quem era Saulo? Aleluia. Saulo perseguidor do povo de Deus. Mas em Atos 9, esse mesmo perseguidor que tinha sangue nos seus olhos, ele teve um encontro, aleluia, com o Mestre, ele teve encontro com Jesus. E ali houve mudança, houve transformação. E agora esse que perseguia, aleluia, é um ganhador de almas, é um evangelizador, é um ensinador, aleluia. E nós vemos que Barnabé vai e busca ele, para que fosse útil naquela obra. Então Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Quando você está envolvido na obra de Deus, você nunca vai estar sozinho. Sempre Deus vai levantar alguém para ajudar. Mas você não pode desistir. Você tem que tomar a iniciativa. O último subtópico, que é o subtópico de número 2, do tópico 3, denominado de cristãos. Denominado de cristão. O que significa a palavra cristão? O que significa a palavra cristão? Nessa época que eles foram denominados cristão, foi como chacota que soou essa palavra. Dessa forma que eles expressavam. Mas cristão é como se fosse um pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Ou seja, pessoas que seguem Jesus Cristo e aderem ao ensinamento do cristianismo. Uma religião monoteísta. Quantos Deus tem? Apenas um. Monoteísta. Que vê como Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Apenas um Deus. Apenas um Deus. E esse Deus é o Salvador da humanidade. Então, quando essa palavra é direcionada a alguém, você é um cristão, está perguntando se você é alguém que segue a Jesus Cristo, se você é alguém que adere aos ensinamentos do cristianismo, se você é uma pessoa que serve a Deus numa igreja monoteísta, que tem apenas um Deus, que serve apenas um Deus. Esse é o significado da palavra cristão. Aquele que serve um único Deus. Nós somos pequenos cristos, porque nós transmitimos isso. Onde nós passamos, nós temos que transmitir isso. Alguém tem que nos ver com essas qualidades. Uma pessoa que segue a Jesus Cristo, uma pessoa que adere aos ensinamentos do cristianismo, e uma pessoa que serve apenas um Deus. Apenas um Deus. Aleluia. Nós não temos o Deus do casamento, o Deus da bênção tal, não, nós temos um Deus. E esse Deus, ele age em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. E esse Deus é tão poderoso que antes de nós pronunciarmos uma só palavra, ele já tem conhecimento de tudo aquilo que precisamos, que necessitamos, que iríamos falar. Não precisamos de nenhum outro Deus. Apenas esse. Monoteísta. Então, denominado cristão. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, que está em Atos 1:16. De crentes, em Atos 2:44. Discípulos, Atos 6:1. E santo, Atos 9:13. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelo de fora, como aqueles que eram do caminho. Está em Atos 9:2, 19:9 e assim por diante. Agora em Antioquia são chamados de cristão.
O termo cristão tem a ver com o sentido da pessoa de Cristo. Eu falei que era o último subtópico, mas nós temos mais um, que é o subtópico de número 3, né? Então, denominado cristão, como eu disse, pequeno Cristo, aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que adere aos ensinamentos do cristianismo, aquele que serve um Deus, né? Então, os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados de irmãos. Aleluia. Atos 1:16, Pedro chamou os 120 que estavam reunidos de irmãos, mostrando a unidade. Então Pedro se dirige a eles como irmãos. Irmãos galileus, irmãos. São todos irmãos. De crentes em Atos 2:44. Após receberem o Espírito Santo, Pedro pregou e ganhou quase 3.000 almas. Eram 3.000 almas. Criam e eram batizados. Então eles foram chamados de crentes. Os que criam eram batizados e foram chamados de crentes. Crentes por quê? Porque criam. Chamados de discípulos, Atos 6:1, cresciam números de crentes, de discípulos. Aqueles novos convertidos eram discípulos, tinham que aprender. E santo, que está em 9:13 de Atos, Ananias disse a Jesus: quantos males esse já tem feito aos teus santos em Jerusalém, se referindo a Saulo. Aleluia. Quando Jesus diz a Ananias, vai na rua chamada direita, lá você encontrará um homem que está orando. E quando soube que era Saulo, ele disse, quantos males esse homem já tem feito aos seus santos em Jerusalém. Aí Jesus disse, vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido. Aleluia. Aleluia. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro como os de fora, e por aqueles que eram do caminho. Eles eram conhecidos como aqueles que eram do caminho, ou seja, aqueles que serviam, que seguiam a Jesus, que Jesus anunciava que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus anunciava que ele era o caminho, então o povo que seguia ele também era conhecido como aqueles do caminho. Agora em Antioquia eles são conhecidos como cristãos, ou seja, que está em Atos 11:26, são conhecidos como seguidores de Cristo. O termo cristão tem um sentido da pessoa de Cristo. Como eu já disse no início, pequeno Cristo, aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que adere aos ensinamentos do cristianismo, aquele que crê apenas em um Deus, aquele que é monoteísta. Aleluia. Agora sim nós vamos para o último subtópico, que antes da conclusão, que é a identidade cristã. Identidade cristã. O que é uma identidade? A identidade aqui falada não é aquele documento que hoje nós temos, não. A identidade aqui falada, a identidade cristã, abrange a definição de quem uma pessoa é, ou seja, quem é aquela pessoa? O que você me diz daquela pessoa? Você vai falar a identidade dela, você vai identificar aquela pessoa, tanto a nível individual como a nível coletivo. Isso é muito interessante. A identidade minha, individual, quando eu estou com você sozinho, o que você fala de mim? E quando nós estamos em grupo, será que eu sou a mesma pessoa? Sendo construída por fatores como herança genética, valores, cultura, história, experiência e contexto social e familiar. Então, a nossa identidade ela pode ser genética. Nós temos uma identidade genética. Aleluia. É a nossa aparência. É o nosso temperamento. Isso é genética. Nós temos a identidade
através dos nossos valores. O que eu tenho na minha vida que eu considero valor? Aleluia. Hoje para nós, o que é valor? É aquilo que não muda. Aquilo que não muda. Aleluia. Então a nossa salvação é um valor muito importante, porque ela não vai mudar. Se eu não quiser ela hoje, ela vai continuar sendo a salvação. Não muda. Não muda. A cultura, a forma com que eu vivo, ela me traz uma identidade. A minha história pode montar uma identidade minha. Eu posso ser um homem alegre, um homem triste, depende da minha história. Isso é a minha identidade. E a experiência no contexto social e familiar. A experiência que me trouxe, de onde eu vim, a vida que eu fui ensinado, os ensinamentos que eu tive. E o meu convívio social, ele pode montar a minha identidade. Então a identidade cristã, vamos ver o que ela fala sobre a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo. Então a identidade do cristão, ela não está atrelada à sua consagração. Você é um pastor, você é um evangelista, é um presbítero, é um diácono. Não. A sua identidade não pode estar atrelada à sua posição, ao seu nome ou um rótulo, mas sim à sua vida, à sua fé, às suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, como eu já falei no meio dessa lição. A verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26, 28, 1 Pedro 4 e 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça, ou seja, sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Então, o que realmente define um cristão não é apenas o nome seu, o seu nome ou o rótulo, mas sim a sua vida, a sua fé e suas atitudes. Isso vai definir a nossa identidade. Ser um cristão verdadeiro significa ser um seguidor autêntico de Jesus, não apenas em crença, mas em ações diárias, manifestar amor, fé e desejo de obedecer aos seus ensinamentos. Aleluia. Ser um cristão verdadeiro. Aleluia. A identidade cristã é essa. Ser um cristão verdadeiro. Mas isso significa ser um seguidor autêntico de Jesus. E ser um seguidor autêntico de Jesus não está apenas em você crer, aleluia, em Jesus, mas nas suas ações diárias. Quais têm sido as suas ações diárias? Como você tem comportado diariamente? Como você está construindo a sua identidade cristã dia após dia? Como está sendo construída? Será que você tem manifestado o amor? Será que quando você olha para um necessitado, aleluia, igreja missionária, faz parte da missão, se compadecer ou apenas levar o evangelho? Será que um necessitado, com o seu corpo debilitado pela fome, a palavra de Deus ela vai saciar a fome física? Aleluia. Obra missionária. Manifestar o amor. Sentir na pele a necessidade alheia. Sem olhar a quem? Aleluia. Fé
e desejo de obedecer aos ensinamentos. Se a gente usar essas coisas que eu disse agora, as nossas ações diárias, se ela for boa, se nós conseguirmos manifestar o amor, se nós tivermos fé e o desejo em obedecer os ensinamentos, nós construiremos a melhor identidade cristã. A melhor identidade cristã. Mas nós não podemos falhar. Temos que usar todos esses requisitos. Amém? Essa foi a nossa lição de número 12. O caráter missionário da igreja de Jerusalém. Vamos ler a conclusão para nós já estarmos encerrando. E na próxima semana estaremos gravando um novo vídeo com a lição de número 13, a última lição do terceiro trimestre de 2025. Conclusão. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizar a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-lo. Então fique com esta palavra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Se você tiver vontade de fazer a obra de Deus, Ele vai capacitar. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. Ninguém terá tudo que precisa. Ninguém terá tudo. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, se nós nos doarmos a Deus, Ele nos habilitará a realizá-la. Realizá-la o quê? A obra de Deus, a obra missionária. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando e nos preparar para uma próxima oportunidade, a qual nós estaremos falando da última lição desse trimestre, que Assembleia de Jerusalém, a lição de número 13. Que Deus possa nos abençoar e nos preparar para essa próxima missão, que é falar dessa última lição do trimestre. Amém? Deus abençoe a todos.